Então, nós vamos começar essa live. Para quem não conhece, aqui é minha mãe, Luzia, que está aqui. E, irmãos, e nós vivemos... Bom, depois tem a irmã Lisete tá perguntando para você cantar a Rosa de Saron. No final, você vai cantar o último hino, né? Você tem Rosa de Saron aí ou não? Não tenho ainda. Ah, mas depois você vai preparar para você gravar, para depois a gente cantar na próxima. Então, eu gostaria de... Você nasceu em que cidade, mãe? Ô, Glória, eu nasci em Resplendor, Minas Gerais. Resplendor? E você viveu lá até quantos anos? Eu fiquei perto de Governador Valadares. Eu fiquei lá até uns, acho que 8 anos. Porque aos 7 anos, a gente morava num sítio, que eu também, né, tão criança, não lembro o nome, né? E aos 7 anos, quero que vocês meditem bem no que eu vou dizer aqui. Aquelas meninas da minha idade, 6 anos, 7 anos, que a gente brincava, passou uma enfermidade, um tal de um sarampo preto naquele lugar. Alguém pode até se lembrar disso daí. E então, todas minhas amiguinhas foram morrendo. Porque o povo não tinha médico, não se via falar nisso. Também eu era tão criança, não sei como tratava daquilo, remédio mato, sei lá, não sei. Então, aquelas crianças foram morrendo. E eu tinha uma mais amiguinha minha, bem chegada, e por nome de Laura. E eu fiquei olhando ela dar os últimos suspiros. Morria a moça, nós ia ver na capelinha lá, tinha uma capelinha lá, a moça até vestida de noiva, já ia para casar. Esse sarampo matava. E eu peguei o sarampo. Peguei esse sarampo, pronto, fui para coma, né? Fiquei em coma. Minha mãe contava depois em detalhes para mim o que eu passei naquele tempo que eu estava com a enfermidade do sarampo. Não sei quanto tempo. E aquele sarampo veio me deixar em coma. Eu não sei quanto tempo, mas a minha mãe, ela falava para mim, contava assim para mim, que eu conversava com a morte me rodeando para levar. E eu, né, não sei. Minha mãe falava para mim que ela não sabia mais o que fazer. E eu conversava com a morte, eu falava, ela agora está, olha, irmãos, ela agora está na cabeceira, ela agora está nos pés. Olha, ela aqui está pertinho de mim. Então, desse lugar, não sei quanto tempo fiquei ali enferma, não sei explicar, só sei que desse lugar, o meu pai resolveu, eu já tinha, o Senhor me libertou, o Senhor me livrou da morte, estou aqui, né, num convento para falar das coisas de Deus, e esse foi o primeiro livramento que eu lembro que Deus me deu. Eu acho que muito pouco saiu vivo daquela enfermidade. Que eu me lembro dos meus amiguinhos ali, ó, os que eu conhecia mais próximos, ficaram. Aí meu pai resolveu vir para o Paraná, né? Meu pai trabalhava muito em sítio, lavoura de café. E eu era caçula, né? Caçula da família. Ali, a gente viemos trabalhar, ficamos ali, eu fui ficando mocinha naquele lugar. E muito cedo, né? Muito cedo eu me casei, né? Com 16 anos. Gente, eu sonhava muito. Eu era uma pessoa que eu sonhava muito, mas o lugar não ajudava. Então, o certo era as moças se casar cedo. Muitas pessoas sabem disso. Estão nos vendo, né? Nos ouvindo. E eu casei. E com o passar do tempo, ali, muito sofrimento naquele lugar, uma situação muito difícil. E eu vim para São Paulo. Só que eu vim para São Paulo, eu já tinha meus 3 filhos, né, mais velhos. Quantos anos você tinha quando você veio para São Paulo? Uns 20, uns 21. Você já tinha quantos filhos? 3. Você tinha os 3 já? Eu, minha mãe tinha, a Sirlene e o Denilson, né? Denilson. Nós tinha quantos anos na época, você lembra? No braço. Oi? Nós tinha quantos anos na época que você veio para São Paulo?
Então, a Silene A Silene, ela é 1 ano, um pouquinho fora de você, né? E o Denilson, 2 anos. Eu sei que eu tinha o Denilson novinho. Eu tive a Silene com 16, você já quase perto do 18, o Denilson, uns 20 anos. O Denilson era novinho, tinha 20 anos. 20 anos. E ao chegar em São Paulo, né? Eu cheguei aqui, eu fui para dentro da casa da sua avó, né? Já era casada, né? Sim. Eu, vocês 3 e seu pai. E nós não tinha condições de alugar uma casa, nem nada, né? Então, a gente veio, uma irmã dele foi lá e buscou a gente, trouxe nós para cá, e começamos a nossa vida aqui em São Paulo. Só como os irmãos sabem, a gente já, se com Deus a gente passa luta, imagina sem o Senhor, né? Aí a guerra começou, minha situação aqui foi ficando muito difícil. Eu com as 3 crianças, eu tive que arrumar emprego, né? Tive que trabalhar, né? Seu pai também trabalhava, tudo ganhando muito pouquinho, mas vou contar assim, né? Bem básico, do jeito que foi mesmo, né? Mas o tempo foi passando e, em vez da gente melhorar a situação, a gente estava piorando por causa de vícios, né? Muita bebida, muita coisa foi acontecendo e era muito ciúme, era muita Na época você brigaiada. não conhecia Deus ainda, né? Não, 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 não. Mas eu sempre, né, tudo que eu quero passar assim para a Irmandade, que tudo eu só falava em Deus, porque eu nunca vi outro caminho nessa terra a não ser o Senhor. Só que eu não conhecia Deus, né? Eu não conhecia o Senhor, né? Sabia que existia Deus, que cuidava de nós e cuida, e a minha mãe sempre nos ensinou. Vou assistir. Mas eu não conhecia o Senhor, né? Não tinha o Senhor, não sabia como, né? E assim foi passando-se o tempo, não passou muito tempo, viu? Não passou muito tempo, os vícios foi tomando, teu pai foi tomando, depois já não vinha para casa, já caído pela rua, já quando chegava era muita violência, né? Muita violência, para matar, para isso, para aquilo. Eu nunca sentei e contei isso para meus filhos. Eles sabem porque, né? De vez em quando sai alguma coisa, mas era muita violência mesmo, né? Chegava com arma na cintura, chegava bêbado, chegava trancando a casa, dizendo vou matar, vou matar, vou matar. E eu, pelos meus filhos, né? Pelos meus filhos, eu vi que não dava mais, né? Porque os meus filhos estavam tudo traumatizado, tudo com medo, tinha medo de ver a pessoa até chegando em casa. E eu não tinha para onde ir, eu não tinha família, eu não tinha nada. Lá do Paraná, quando eu vim para São Paulo, aí a minha mãe faleceu, né? Então, a minha mãe faleceu e os meus irmãos, eles foram tudo embora para o Mato Grosso. Então, eu fiquei uma pessoa sozinha. Eu só tinha vocês. A minha família era vocês. E até que, num certo momento, eu vi que não dava mais, porque virou delegacia, polícia, virou aquele monte de coisa. A minha vida virou isso, né? Por muita maldade, muita violência, as vizinhanças chamavam a polícia, chamava tudo, eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar dos meus bebês, eu precisava de tudo, e eu não tinha amparo de ninguém. Então, eu decidi a me separar. Nem foi eu que decidi, eu fui obrigada a me separar. Fui obrigada a sair de onde eu morava, que já não era meu, era uma casa alugada, né? Eu tive que sair. E eu fui posta na rua, colocada na rua, com as 3 crianças, né? Mas a Irmandade ver, quando eu fui colocado na rua, como o povo dizia, não é 3 crianças, é 4, né? Porque eu era tão magrinha, tão judiada, só tinha um cabelo meu que batia na cintura. Então, eu fui para a rua. A primeira noite me acolheram, alguém me acolheu, e eu, como eu não tinha tirado nada, nem uma roupa para vocês, nem para mim, nada. Eu fiquei na casa daquela pessoa, sempre eu morei aqui, sempre, irmão, sempre. Desde esses 20 anos até agora eu moro no mesmo lugar. Então, assim, só era na rua diferente, mas aqui o mesmo bairro. Então, alguém me acolheu, passei aquela noite, falei, agora, o que eu faço? Quando foi no outro dia,
Eu fui entrar na minha casa, aquela pessoa falou, né? Eu não quero te encontrar aqui. Se eu encontrar, eu mato vocês 4. Então, eu só tinha medo e susto. Eu vivia só assustada. Eu peguei umas pecinhas de roupa das crianças, coloquei na sacolinha e fui saindo. Isso foi aqui na rua Andreó, aqui, ó, na rua de cima. Fui saindo. Eu não tinha para onde ir, não tinha nada. Eu trabalhava, mas eu ganhava o salário mínimo, mas eu já nem estava comparecendo mais no trabalho com aquela situação. Quando eu estava, para os irmãos ver como Deus cuida de nós. Quando eu estava chegando com aquela sacolinha de roupa no ponto de ônibus, Denilson no braço, você pertinho de mim, se lembra pegado na sua mão, eu sabia para onde ir. Aquele tempo a gente não tinha um telefone para ligar para um irmão, para ligar para uma pessoa, não tinha como se comunicar, não tinha. Quando eu ia chegando perto do ponto de ônibus, até hoje eu não acredito o que aconteceu comigo. A sua tia, ela mora no Paraná, ela estava descendo do ônibus naquele ponto. Aí eu olhei assim e falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, você está indo para onde? Eu falei, não sei. Em Carapicuíba você encontrou ela? Descendo do ônibus, quando eu cheguei no ponto para tomar ônibus. Se passa o ônibus para descer para a estação, ela ia se perder de mim. Se desse um, eu tinha pegado. Mas nem eu sabia para onde eu ia. Aí, quando eu encostei no ponto de ônibus, gostei da sacolinha de roupa, ela estava descendo. Ela desceu, o ônibus parou aqui de Carapicuíba. Ela desceu. Aí ela falou, para onde você vai? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui, não sei para onde ir, mas preciso ir para um lugar. Ela falou, o que é isso? Vamos lá para casa. Eu falei, eu ia para... Sim. Por enquanto, né, a primeira atitude é essa, né? Para me sair da rua. Aí eu fui. Eu conto até pelas metades, porque as amarguras eram muitas. Aí eu fui para lá. Mas só que lá também não dava para ficar, a perseguição começou lá. Aí de lá, né, passei um tempo lá, 3 meses, voltei a trabalhar e estava procurando uma creche para pôr vocês, no Bom Retiro. Procurando uma creche para pôr vocês e caçando um cômodo, pelo menos, para mim alugar, para colocar vocês, né? Porque eu precisava sair da casa dela, lógico. Eu acho que ainda fiquei lá uns 30 dias, porque resolvendo as coisas. Eu precisava tirar alguma coisa da casa aqui. É muito terrível a situação. Aí, eu peguei e vim aqui. Eu vim aqui e conversei, vim aqui na vila e conversei, que também ninguém alugava casa para quem tinha criança. Ninguém. Você falasse que tem criança, muitas pessoas mentiam para entrar na casa. Depois trazia os filhos. Eu não tinha coragem de fazer um negócio desse. Então, aí eu vim aqui, que foi quando você conheceu, né? A Marina, né? Há pouco tempo Deus recolheu ela, recolheu na graça, né? Foi muito maravilhoso isso. Então, eu falei para ela, eu preciso de um lugar. Ela falou, não, vem aqui. Então, ela ela me alugou um cômodo de um barraquinho, onde o esgoto passava por trás, assim, né? E aquele barraquinho de tauba, coberto com as telhinhas, pingava dentro. Aí eu peguei e coloquei meus filhos ali dentro. Mas não tinha banheiro dentro, né, mãe? Não tinha banheiro dentro, né? Não, nem pia, qual nem a metragem daquele barraquinho? A metragem? Acho que 2,5 por 2. Eu acho que não tinha 2 por 2,5, não, 2,5 por 2,5, não. Ele era o tamanho da beliche. Eu punha beliche, e um fogãozinho, daquele de pezinho, e a caixa do fogão era o lugar que eu colocava a roupa de vocês, as nossas roupas, né? E depois eu voltei lá, a irmã dele chamou um policial. É ruim se lembrar, mas eu estou contando uma obra, né, que Deus fez na minha vida. Que eu vou chegar lá onde Deus trabalhou, e Deus já trabalhava na minha vida, porque muitas das vezes eu me parei na ponta de punhal, na ponta de muita coisa, e não morri, né? Aí ela veio aí e tirou umas coisas, né? Tirou o resto das suas roupas, das nossas roupas, tirou um fogão, foi isso.
e uma beliche. Foi o que eu coloquei dentro do barraquinho. Uma beliche, o fogão, e a caixa do fogão era o nosso guarda-roupa. Então, fui vivendo essa vida, né? Quando eu cheguei ali, trabalhando, deixava vocês, a menina da Marina olhava, mas imagina como eu ia trabalhar com 3 bebês. Imagina como eu passava o dia, né? Eu vinha correndo para casa. Da estação aqui, eu já fiz em 10 minutos, porque a gente também não tinha vale transporte, eu também não podia tirar do meu salário o dinheiro para pagar, porque era o dinheiro que eu trazia o leite para vocês à noite. Então, eu fazia em 10 minutos para chegar, fazer janta para vocês, né, dar um banho, né, para outro dia cedo estar na batalha. Então, fui vivendo assim, dessa maneira. Só que ameaças, tinha muita ameaça sempre, e eu sempre falava com Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero criar meus filhos. O povo falava, às vezes eu esqueço de alguma parte e vou voltando para trás. Aí o povo dizia: dá esses meninos, você é tão jovem, você é tão bonita, para que você vai sofrer? Pega, vai lá dentro da casa da mãe dele, coloca lá e larga lá. Eu falava: não. O que eu comer, eles vão comer. Aonde eu dormir, eles vão dormir. E eu não deixo meus filhos por nada. Sempre eu falava, quando vinha aquelas palavras, eu não deixo meus filhos por nada. Eles não vão passar fome, que eu não vou deixar. E Deus multiplicava o que eu ganhava. Eu pagava o aluguel do barraquinho, sustentava meus filhos, calçava eles, vestia eles. Então, uma oferta do maligno, eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Eu só clamava a Deus, dizia: o Senhor vai me dar um caminho. Um dia eu vou ter uma casa para pôr meus filhos. Eu sei. Eu só falava isso. Então, ao sábado eu ficava em casa, era dia de eu limpar todo aquele barraquinho, lavar todas as roupas de vocês, cuidar de vocês, olhar se tinha alguma coisa nos cabelinhos. Minha vida era essa. Só para vocês, só para meus filhos. Mas aí, ao passar do tempo, né, aquela coisa toda que deu naquela pessoa, o jeito que era, veio a falecer, né? Veio a falecer. Bom, e eu falava com Deus: Senhor, é muito difícil para mim, tão nova, com 3 crianças, viver sozinha, mas casamento eu não queria mais. Para mim, eu não queria mais ninguém. Mas eu falava com Deus: só se o Senhor preparar para mim um esposo, que eu nunca tive esposo. Se o Senhor preparar para mim um esposo, e ainda falava, irmãos, se for um homem livre, não quero tirar marido de ninguém. Tive oportunidade? Muita. Tive. Ofertas? Muitas. Mas nenhum homem tinha força de chegar perto de mim. Porque a minha conduta, o meu pensamento era meus filhos. Ai de quem tocasse meus filhos. Então, eu não quero casar mais, eu não quero mais casar. Mas, muito jovem. E, de repente, Deus preparou para mim. Falei: Senhor, eu quero um homem solteiro, eu não quero marido de ninguém, eu quero um moço solteiro. Se o Senhor pedir, mano, você pode pedir para Deus o que você quer. Você tem o direito, você tem a liberdade de pedir. Você pode pedir, é seu pai. É seu pai. E o pai não nega nada para o filho. Se você pedir e seguir os mandamentos de Deus, ele te dá direitinho o que você está pedindo. Isso eu te afirmo com experiência própria. E assim foi feito. Senhor, eu não quero. Não quero atrapalhar a vida de ninguém, não quero ninguém para me dar mais trabalho. Só se for um homem, um esposo, que eu nunca tive na minha vida. Aí, de repente, Deus preparou. Não fui atrás, não queria, eu não ia em festa, eu não ia em lugar nenhum. Eu era convidada para não ia, não saía. Meus filhinhos, eram meus filhos. À noite eu estava ali com meus filhos, para mim já era uma riqueza. Eu estava rica, irmão. Eu entrei naquele barraquinho com meus filhos, podendo curtir eles, podendo ficar com eles sem tormento na cabeça. Eu falei: eu já sou uma mulher rica. Aí, quando Deus preparou o meu esposo, né?
Eu falei, ai, Senhor. Aí eu falei com ele. Eu fui tão franca com ele que deu medo nele. Eu falei, você está pensando que eu sou solteira? Quem me conheceu aqui mesmo? Eu tenho 3 filhos. Eu falei, eu tenho 3 filhos. E tem uma coisa, se gostar dos meus filhos, gosta de mim. Se não gostar dos meus filhos, pode sair fora. Aí ele era um moço também da minha idade, da minha idade. Nessa época, nós já estávamos com 23 anos, por aí, para 24, 23. E se você gostar dos meus filhos, pode saber que é você meu esposo. Se você não gostar... Então, irmãs, lá para as irmãs, pede para Deus o que tu queres. Mas pede coisa boa. Só tem uma coisa, eu não pedi riqueza. Pedi um homem livre, que me amasse e amasse meus filhos. Então, o Senhor fez. Do jeito que eu pedi, o Senhor fez. Apareceu na minha vida, ficou comigo. Aí que começa toda a história. Entrou dentro daquele barraquinho e foi viver comigo. Porque o Senhor trouxe também um provado igual eu, mas um homem de respeito, um homem que andava com meu filho caçula, andava engaixado no pescoço dele, ele que dava mamadeira, que não começou a me ajudar como eu nunca tinha visto uma pessoa na terra. E eu ainda falei para ele, olha, você tem uma família, a mãe dele morava em Osasco. Você tem uma família, você tem uma mãe. Se a tua mãe não concorda que você venha viver comigo, que eu tenho 3 crianças, que às vezes as mães, né, podem, né, falar alguma coisa. Você que sabe, quiser obedecer sua mãe, ele está aqui, mano, está ouvindo. Você que sabe, não quero te forçar a nada. Ele não. Ficou comigo, as crianças. Nisso, passou mais ou menos um ano. Naquela época lá também houve um desemprego com os metalúrgicos, sempre desempregados, mas nunca parados, não. Trabalhava em tudo que aparecia para me ajudar. E daquele barraquinho, nós resolvemos alugar uma casinha maior. Uma casinha maior. Os irmãos vê como Deus trabalha, irmão. Aquilo que parece que está ruim na sua vida. Sabe quando aparece aquele vendaval? Aquela explosão na sua vida que você fala, acabou. Eu não estou vendo nem para onde eu vou, não tem mais como uma saída, não tem não. Os irmãos já passaram por isso? É a hora que Deus quer chegar, irmão. É a hora que Ele quer aparecer na sua necessidade. Eu falei, vou arrumar uma casinha. Arrumei uma casinha de 2 cômodos. Ali pertinho também, na mesma rua, lá no Sozé, né? No Sozé lá, pai do Bira, né? Isso aí você lembra, né? Sim. Fomos para aquela casinha. Estou naquela casinha. Aí, irmãos, aí eu comprei uma cama de casal usada, né? Nossa, eu já estava rica. Uma cama de casal usada e um guarda-roupinho usado também. Nossa, para mim eu já estava num palácio. Por tudo eu agradeci o Senhor, por tudo. Nunca, irmão, nunca desejei nada de ninguém, né? Porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu sempre tive medo de desagradar a Deus. Mas eu não conhecia o Senhor, hein? Só via falar. Minha mãe ensinava muito para nós. Tudo que você precisar, nos perigos, clama a Deus. E eu sempre lembro do que ela ensinava. Então, entramos naquela casinha. Moramos ali acho que 1 ano, 2 anos. E porque ele ainda aceitou meus filhos. Né? Porque no fundo tinha uma outra casa de aluguel. Eu vou chegar lá onde eu falei para os irmãos que depois daquela tempestade que vem estourando tudo, ela acabou. Ali que Deus está. Não, Deus está ali, ó, bem pertinho. Ele está olhando a tempestade e fala, quero ver como meu filho vai reagir, que eu vou chegar pertinho dele. Então, sábado, eu sempre trabalhava em serviço que eu não ia sábado nem domingo. Eu já avisava que eu tinha 3 bebês. Eu não tinha como. Eles me aceitavam assim mesmo. Eu era costureira, eu sempre fui, né? Eu fazia, muitas irmãs que estão me ouvindo, sabe? Eu fazia pelotagem da empresa, né? As primeiras peças. Então, eu falava, dia de sábado eu não posso vir, eu tenho 3 crianças. Eles me aceitavam.
E um sábado eu estava ali, lavando toda a roupa dos meus filhos, dando uma limpadinha naqueles 2 cômodos, alegre, muito feliz. Sempre agradeci o Senhor por tudo. De repente, aquele homem, aquela Alessia, que morava no fundo, ela já estava uns 6 meses sem pagar aluguel. Eu não tinha, irmão, eu tinha esperança. Um dia eu vou ter um lugar para pôr meus filhos. Porque aonde me aceitava com eles, eu não podia sair. Porque ninguém aceitava crianças. Então, quando eu achava um lugarzinho assim que me aceitava, eu já agradecia o Senhor. Aí um sábado que eu estou lá, lidando com meus afazeres, o dono da casa, o senhor José, veio pelo corredor e parou em frente à minha porta e começou a discutir com a inquilina do fundo. E aquele homem começou a falar tão alto, debatendo com aquela mulher, e aquela mulher não respondia nada. Ela encostou na porta, fazia uns 6 meses que ele não pagava aluguel. Crianças, ele desempregado, ela não trabalhava. E aquilo me doeu. Eu estava com o aluguel dele já certinho para pagar o próximo mês. Estava guardadinho, até no bolso de uma blusa assim. Que estava faltando acho que uns 2, 3 dias para vencer, por aí. Aí ele começou a xingar aquela mulher. E foi discutindo, e foi xingando, e foi xingando. Aí eu cheguei na porta da minha casa, que estava bem em frente, assim, que era meu tanque. Eu falei, senhor José, não faça isso. A Alessia está sozinha em casa. Se o senhor tiver de falar alguma coisa sobre dinheiro, alugar alguma coisa, fala com o marido dela. Não faça isso, as crianças tudo segurando nela. Eu já tinha passado por tanta violência na minha vida. Quando eu falei assim, ele virou contra mim. Ele pegou um pedaço de madeira, um pedaço de caibo, e veio para me bater. Meus filhos não sabem disso, né? E veio para me bater com aquele caibo de quina. Se ele me desse uma palavra daquela. Aí quando ele veio, ele sentiu firmeza assim, né? Eu resisti. Eu olhei para ele bem firme nos olhos dele assim, né? E ele, quando eu olhei para ele assim, olhei bem firme nos olhos dele, falei, o senhor vai me bater? Ele já tinha armado aquele pau para bater em mim. E a Alessia lá começou a gritar. Aí quando eu falei assim para ele, que eu olhei bem no olho dele, irmãos, o adversário, ele não resiste se você olhar no olho. Olha no olho. Nunca baixa a sua vista quando você vê que é o adversário que está te agredindo. Se você olhar dentro do olho dele, ele perde toda a força. Aí ele jogou aquele pau. Quando ele jogou aquele pau, eu entrei para dentro, assim, mais para dentro da cozinha, assim, e falei, eu nem lembro, filha, acho que você estava até lá. E aí eu falei para mim mesma, aqui eu não moro mais. E eu vou sair dessa casa hoje. Olha a fé. Olha a fé. Aí eu falei, nisso foi chegando a Tonha, da Marina. A Tonha te conta isso. Nisso a Tonha estava chegando, mas ela nem tinha chegado na minha casa quando ela viu a cena. Quando ele jogou o pau, ela entrou e falou, Luzia, esse homem queria te bater? Eu falei, ele queria. Porque eu comprei a briga da mulher do fundo. Aí eu fui dar um conselho para ele, né? Nem de briga eu nunca gostei. Aí ele jogar aquele pau, eu falei, não moro mais aqui. Nisso a Tonha entrou, eu falei, Tonha, fica com as crianças um pouquinho aí, para mim arrumar uma casa. Ela falou, nossa, Luzia, eu falei, vou agora, filha, fica aí. Acho que tinha seus 20 anos. Ela entrou, ficou com vocês, e eu subi essa rua aqui. Quando eu cheguei na Nil, minha vizinha aqui, eu cheguei na Nil, falei, Nil, essa casa que eu moro, era uma casinha bem velha, bem velhinha, mas ela tinha 4 cômodos, 3 cômodos e mais um puxadinho. E ela estava desocupada, a mulher estava vendendo essa casa. E eu chamei na Nil e falei assim, ô Nil, você sabe quem é a dona dessa casa aqui? Ela falou, é dona Berenice. Você quer alugar ela? Ela não vai alugar, você tem criança. Falei, Nil, me dá o endereço dela. Aí a Nil pegou e me passou o endereço dela em frente à delegacia. Eu subi, fui lá, né? Cheguei, conversei com ela, resumindo, conversei com ela. Ela falou para mim, aquela casa tá para vender.
aquela casa está caindo fundo, que está afundando tudo, e está para vender. Mas estou alugando também até que vende, mas uma mulher bem assim, sabe, uma pessoa bem que tem antigo mesmo, ela falou para mim, a casa está para alugar também, eu alugo, mas vou vender. Se vender qualquer hora, você tem que sair. Eu alugo, mas eu alugo para quem chegar com dinheiro primeiro. Eu não, pode ser você, se você trouxer o dinheiro até amanhã, a casa é sua. Eu voltei à fé, mas que fé? É viver pela fé. Aí eu perguntei quanto era o preço da casa, era o dobro do que eu pagava. Eu voltei para trás, desci essa rua aqui, cheguei aqui, chamei a Nil, que hoje era minha vizinha, né? Falei para ela, que a casa que eu morava era um pouco para baixo de onde eu moro. Falei para ela, ô Nil, a casa era, eu sei que era o dobro, não sei se era 45, 50, por aí. Falei, você tem o restante do dinheiro para me emprestar? Que a metade eu tenho. Ela falou, tenho sim. Eu falei, então me empresta agora. Eu não fui nem em casa, Júnior, não fui nem em casa. Voltei para trás, cheguei lá, entreguei o dinheiro na mão da dona Berenice. Quando eu entreguei, ela olhou para mim assim e balançou a cabeça. Aí ela falou assim, depois a gente faz um contrato, tá? Eu falei, sim. Quando eu cheguei na minha casa, aí voltei na Nil, falei, a casa tá alugada. Ela falou, vamos lavar a casa. E nós entramos, lavamos aquela casinha velha, aquele quintal tudo bem lavadinho. E eu cheguei na minha casa e comecei a arrumar minha mudança. Aquele homem não entendeu, porque não se alugava a casa assim. Aquele homem não entendeu, ele ficou assim olhando, ele não parava de olhar, ele vinha para o corredor, ele olhava, aí foi eu, a Tonha, todo mundo começou a arrumar a miudeza. E as criançadas da rua aqui em cima começou Calixto, sabe? Começou todo mundo a trazer o que era de coisa leve, subindo e botando na casinha, fui colocando na casa aqui. Quando meu esposo chegou do serviço, ele estava fazendo bico lá numa família, de jardineiro. Quando ele chegou do serviço, que ele parou, eu já estava morando na casa nova. Essa mulher era mesmo. Aí falei para ele, só tá lá as coisas pesadas para buscar. Aí ele já se juntou com a filha da dona Liette, trouxe as coisas pesadas, e eu passei a morar nessa casa, né? Aquela casinha velhinha, mas eu já estava feliz da minha vida. Só, irmãos, que todo fim de semana a gente entrando para comprar. Eu falava, meu Deus, o que será da minha vida? Volta e meia eu estava em casa, pessoas entrando para olhar essa casa para comprar, mas não compravam. Eu fiquei nela 2 anos, pagando aluguel, e a casa não foi vendida, mas estava para vender. Aí um dia eu estava assim em casa, eu e meu esposo, ele estava até deitado assim, era um sábado. E eu cheguei no quarto, olhei para ele, sentei na cama e falei assim, vamos lá, ver se essa mulher vende essa casa para nós? Ele falou, não, eu não estou trabalhando registrado, só você, como nós vamos comprar uma casa? Falei, vamos, ele está aqui perto de mim, está ouvindo. Peguei ele pela mão, falei, vamos lá? Ele se levantou e nós fomos lá. Chegou lá, eu chamei na porta da casa da mulher e falei, dona Berenice, eu vim aqui para ver se a gente faz um negócio naquela casa. Eu quero comprar a casa. Irmão, sem nenhum centavo. Sem nenhum tostão que sobrava, irmão. Eu pagava aluguel, nós trabalhávamos e comia. Aí, os irmãos ver quem é Deus. Deus quer ver sua atitude. Tem atitude, irmãos. Eu sei que os irmãos já é de fé. Eu sei que vocês já são de atitude, mas às vezes o Senhor quer mais. Aquilo, irmãos, que você está precisando, toma atitude. O Senhor vai na frente. Eu fui. Aí meu esposo falou assim, entramos, aquele casal de bem velhinho. Quando eu falei assim, ela olhou para mim, falou. Ela falou, eu vou falar na linguagem que ela falou. Eu quero 8 milhões na casa. Eu quero 3 milhões. Era cruzeiro, né? Não era cruzeiro. Falava milhão mesmo. Falava milhão. Aí, eu quero 8 milhões na casa, só que eu quero 3 milhões de entrada e 2 milhões
por mês, as prestações. No dinheiro antigo, né, mãe? Dinheiro antigo, né? Há quanto? 40 anos atrás? 40, né, bem? 40 anos atrás. Mais. Aí eu falei assim para ela, Berenice, fazer uma proposta para a senhora. Proposta? Proposta como? Como? Não tinha nem uma geladeira para pegar e vender, dizer essa geladeira que alguém compra. Eu falei para ela, eu te dou 1,5 milhão. Foi o que veio na minha boca. Deus colocou na minha boca. Porque eu não tinha força para falar aquilo. Meu esposo só escutando, a esposa minha tá ficando doida, né? Falei, eu dou 1,5 milhão de entrada e pago a senhora não sei, mais 150, né? Era 200 que ela queria. Ela queria 200, sei lá o quê, por mês, nem lembro mais. E os 3 milhões. Eu ofereci 1,5 milhão e 150. Eu ganhava 200. Acho que 200, 180. E 150 por mês. Nas prestações. Eu fiz a proposta para ela. Ela olhou para mim. Falou, você tem essa semana que vem. Se você me trouxesse dinheiro semana que vem, tá fechado. Eu vim embora alegre. Eu fui embora tão alegre. E o meu esposo triste atrás de mim. Eu falei, o que ele tinha, é o que ele trouxe, né? Trouxe lá da casa, lá quando ele comprou, estava na mãe dele. Eu falei, nós vamos vender aquele aparelho de som, que dava um dinheirinho bom. E eu que estou registrada, vou correr atrás do resto. No outro dia, ele já ofereceu para um amigo dele comprou o som. Numa semana eu tinha esse dinheiro para levar, a gente levava dinheiro. Ele comprou o som, 700, foi 700 mil na época. É quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Aí foi 700. Aí ele deu 350 e mais 350 em cheque para 30 dias. Eu falei, pega, mas né, esse cheque para 30 dias, não vou fazer o que com ele? Aí falei, corre no teu irmão, que é o Cícero, e vê se ele troca esse cheque para nós. Ele trocou. Quando ele trocou, eu falei, já estou com quase metade na mão, né? Metade, né? Metade. Aí cheguei na empresa, né? Conversei com o meu patrão, sabe, patrão, como é que é? Andei conversando com ele uns 2, 3 dias, persegui ele lá dentro, e ele, então, me emprestou um dinheiro, me adiantou umas férias que eu já tinha, né, para receber. Resultado, completou 1,5 milhão. Irmão, eu não lembro, eu sei que parece que foi na sexta. Na sexta, no outro sábado, certinho, eu cheguei lá com 1,5 milhão e entreguei para a mulher. Ela deu uma olhada pro meu tamanho, assim, sabe? Ela deu uma olhada. E falei, agora eu vou pagar. Agora eu vou pagar a senhora os 150 por mês. Eu ganhava 180 por mês. Aí eu falei pro meu esposo, você trabalha para comer, né? Um exemplo. E eu, como meu dinheiro é fixo, eu trabalho e pago a prestação da casa. E assim foi feito. Mas como os irmãos sabem, que tudo nessa terra é com muito sacrifício, luta, é muita luta. É muita luta. Quando Deus está para te preparar alguma coisa, o outro vem na frente, né? Ele vem na frente para atrapalhar. Mas aí é a hora. Usar a nossa fé. Porque, irmãos, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele abençoa quem Ele quer. Não adianta, irmãos. Perseguição, olho gordo, falatório, puxa para trás. O Senhor abençoa, irmão, quem Ele quer. Não olha nem para a direita e não olha nem para a esquerda. Vai avante naquilo que você deseja. Pode ir. Pode ir, porque o Senhor manda ir. Tu tem desejo de alguma coisa? Qual é o teu desejo? Fala para o Senhor agora aí, ó. Conversa com Ele. Deus é para conversar com Ele. Irmãos, eu não fico 24 horas de joelho. Mas eu converso com meu Deus como um filho fala com o pai. E eu não vou na igreja para pedir nada para o Senhor. Eu só vou para agradecer. Enquanto mais você agradecer o Senhor, mais o Senhor te dá. Agradeça. Não reclama. Não reclama de nada. Quando o vento levantar, não reclama. Confia e olha atrás do vento que vem vindo. Porque vem vindo coisas grandes e firmes
e você nem sabe. Então, entramos na nossa casa, né? Já estavam na nossa casa, já pagavam o aluguel, porque eu pensei, eu já pago o aluguel, um pouco pago a prestação. E assim foi feito. Aí 2 anos que eu estava pagando essa casa, fiquei para pagar em 4 anos. 2 anos que estava pagando, eu comecei a ficar muito doente. Muito doente. Então, que eu vou voltar atrás, aquela confusão que aquele homem fez comigo lá, que hoje também ele é servo de Deus, hoje ele é uma bênção. Então, aquela confusão que ele fez comigo lá, que eu corri daquela casa, parece que eu estava sendo excluída dali, né? Parece que aquela confusão, ele, poxa, o homem queria me bater, igual meu esposo vai chegar aqui e tal. Não. Aquilo era para mim entrar dentro da minha casa. Olha só, que Deus é esse que a gente serve? Ele é tremendo, ele é tremendo. Então, aquele movimento que foi feito ali, era para mim vir para dentro da minha própria casa. Glória a Deus. Coisa linda Deus é. Deus é lindo demais. Não procura nada em Deus. Deixa ele trabalhar, não queira, não. Mas falar com ele, conversar com ele, você pode. Conversa com o pai. Conversa com ele na rua, dentro do banheiro, no seu trabalho. Fala com ele. Derrama sobre ele a tua necessidade. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Tudo está na mão dele. E se uma luta vem sobre você, olha para trás dela. Não olha nela. Não fica olhando nela. Não deixa ela te chamar a atenção, não. Olha o que vem vindo atrás dessa luta aí. Quando você olhar por trás dela, você vai ver a vitória. Você vai ver o que vem vindo. Coisas grandes e firmes que você nem sabe. Coisas que ainda nem, ó, tá vindo aí atrás dessa luta, viu? Pode confiar, pode crer. A partir de hoje, se você crer, você vai ter logo uma resposta. Pronto. Me veio uma doença. Peguei uma certa alergia, era uma fábrica de jeans que eu trabalhava. Patrão muito bom, me ajudaram, paguei, foi tudo descontado direitinho. Me veio uma alergia. Comecei a perder cabelo, emagrecer muito, fui ficando muito magrinha. E nada, médico nenhum achava o que eu tive. Meu esposo também começou a passar por uma situação difícil, ficou muito magrinho, estava desempregado uma época. Resultado, eu peguei e pedi para o meu patrão me mandar embora, que eu não podia mais ficar dentro daquela empresa trabalhando. Ele não queria mandar, mas acabou fazendo um acordo comigo, me dispensou, me deu uma carta para me voltar ao que eu quisesse, mas eu vi que o meu problema era dentro das empresas, não podia ficar dentro da empresa. Aí pronto. As coisas começaram a se apertar em casa, mas aí eu quitei a casa, quitamos a casa, compramos mais alguma coisinha para casa, fiz um quartinho para o menino, a casa deu uma reforminha, ficou tudo bonitinho, arrumamos um quintal. Para mim, aquela casa era um palácio. Eu não acreditava que eu tinha conseguido uma casa nesse lugar. Porque para minhas forças, para o meu e do meu esposo, era só trabalhar e comer mesmo. E Deus colocou na minha mão. Deus multiplicou, irmão. Deus multiplicou. Meus filhos não passaram fome, paguei a casa, nós não passamos necessidade. Pronto, tinha uma casa para morar. Eu só dizia, eu tenho uma casa para pôr meus filhos. Eu tenho uma casa para pôr meus filhos. Aí veio essa prova, tudo bem. Aí eu peguei e comprei 2 máquinas. Olha o que Deus faz. Meu esposo sempre provado em emprego, mas era tudo prova, tudo prova. Mas Deus, no meio da tempestade, nas provas, nos abençoando. De repente, eu comprei 2 máquinas, comecei a trabalhar em casa. Eu preciso ajudar meu esposo. Fui trabalhando, a qual eu trabalhei até 2 anos atrás. Foi da pandemia aí que a gente parou. Fui trabalhando e Deus começou a abençoar. Mas sempre provado em emprego, meu esposo. Nessa doença, foi quando, vocês sabem que
quem tem Deus já começa a anunciar para o outro. Né? Começaram a falar de Deus para mim. Começaram a falar das igrejas, né? Para ir na igreja, receber oração. E nós começamos a caminhar. Meu esposo foi, acompanhei ele. E Deus começou a trabalhar na nossa vida. Lento, hein? O Senhor não me libertou na chegada lá, não. Se tivesse que desacostumar, falar, Deus não vai me curar? Não. Fiquei ali. Aí falei, Senhor, eu não quero, eu quero criar meus filhos, me dá vida. Mas eu vou, se for para o Senhor me recolher, pelo menos eu estou com o Senhor. Né? Eu fui para viver ou para partir com Deus. Aí o Senhor me libertou e começou a me abençoar. E a partir dali, irmãos, Deus começou a abençoar meu esposo no emprego. Eu comecei a ser abençoada na minha casa. O Senhor começou a trabalhar na nossa vida muito mais. E foi indo, irmão. E foi indo. E Deus foi abençoando e foi multiplicando. E foi multiplicando e foi multiplicando. As pessoas não entendiam como a nossa vida estava indo para frente daquele jeito. Né? Deus foi abençoando, abençoando. Nós estamos construindo o nosso terreno mesmo, fomos construindo, né? Eu não gosto muito de falar de bem material, porque é coisa que... Mas nós precisamos, né, irmão? Tem material aqui na terra para viver também, né? Porque através do Senhor nos abençoar, é para nós abençoar também o próximo. Né? É para nós também ver a necessidade do próximo e suprir a necessidade. Então, nós trabalhamos, fomos fazendo umas casinhas de aluguel, né? A qual Deus também abençoou meus filhos nos casamentos. Eu falava dentro do meu coração, não quero que meus filhos vá para aluguel. Eu não quero. E o Senhor foi abençoando. Chegou um ponto, irmão, eu contei isso na igreja, né? Eu contei essa obra. Eu fui para outra igreja, depois Deus me chamou na congregação, né? Lugar abençoado de Deus. Eu sou muito feliz por estar lá, né? Eu não era da congregação, não era. Então, chegou um ponto, né? Que eu falei para Deus. Vou falar aqui porque eu falei para Deus. Senhor, se for para a bênção terrestre e tirar da sua presença, não me dê mais nada. Eu estou satisfeita com o que tem. Eu falei para Deus, estou satisfeita, eu não quero mais nada. Porque eu não quero nunca mais sair da tua presença. Então, aí depois meus filhos, né? Também, todos foram se achegando para Deus. E meus filhos foi casando, né? Fui tendo onde colocar meus filhos, não foram mesmo para o aluguel. Tudo Deus cumpriu na minha vida do jeito que eu pedia para Ele. Sou melhor que alguém? Não. Nós somos todos iguais. Nós temos todos os mesmos sentimentos, a mesma dor, as mesmas necessidades. Mas tudo que eu pedia para Deus, eu via o Senhor trabalhando na minha vida. Então, quando foi agora sobre a nossa vida, eu passei por todos esses problemas, né? Fui parar numa rua, né? Como já contei para os irmãos, mas o Senhor me deu a vitória. O Senhor me colocou sentada numa cadeira, como diz, o Senhor tira lá do lodo, né? E coloca para, né? Numa cadeira de rei, né? Assim o Senhor fez na minha vida. Criei meus filhos, meus 3 filhos homens, depois Deus me deu mais um filho, né? No segundo casamento, né? Que é o Rodrigo. Meus 3 filhos homens, eu falava para o Senhor, Senhor, cuida dos meus filhos para mim. Meus filhos eram amigos de todos, escola, foi criado aqui, então era amigo de todos os meninos aqui, os meninos que, né, que não viviam a vidinha certa, os meninos bons, maravilhosos, mas que tinham uma outra criação, não sei porquê. Meus filhos viveu junto, e Deus livrou de tudo. Meninos que a gente gostava muito, era amigo dos meus filhos, né? Amiguinho assim, né, de escola, tudo, e Deus protegeu meus filhos. Então, meus filhos tudo abençoado, né? Tudo abençoado. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Agradeça o Senhor em todo momento da sua vida. Não reclame. Não reclama, não. E quando você agradece o Senhor vem a teu encontro. E o Senhor, Ele tem para dar. O Senhor não está com as suas mãos encolhidas para não te abençoar. O Senhor tem para dar. E Ele dá, irmãos. Pede, conversa com o Pai. Pode ter liberdade de conversar com o teu Pai. Ele está pronto para te ouvir, seja uma enfermidade. Você que está aí com essa enfermidade aí, ó, manda ela embora em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, eu já vi tanto milagre na minha vida. Eu já vi até o morto. Não sou nada. Eu não sou nada. Eu nem mereço nada, porque o meu pai, ele é tão rico. E eu sou tão miserável. Pecador, nós somos pecador arrependido, né? Mas nós estamos sujeitos a tudo nessa terra. Mas nem tudo nos convém. Como diz a palavra de Deus, fuja da aparência do mal. Os teus olhos não é para olhar para coisas que atingem o seu corpo, não. Os seus olhos é para olhar para coisa boa. A sua boca é para abençoar, não é para amaldiçoar ninguém. A sua boca é só para abençoar. Quantas vezes, irmãos, eu vou falar para vocês que têm filho e família, quantas vezes os meus filhos, 3 homens, quantas vezes eu tinha muito nervoso por muitas coisas, mas eu abençoava meus filhos. Abençoava. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. O meu filho é uma bênção. Diga para o teu filho, você é uma bênção. Amém. Sabe aquele filho, aquela filha, que faz você até chorar? Olha para ele, para ela e diga, você é uma bênção, um presente de Deus. E você vai ver. O mal começa a afastar dessa vida. E a luz chega. Diga sempre, meu filho é uma bênção. Meu filho é abençoado. Essa é a palavra para você falar. Porque a experiência própria. Nenhum filho meu me deu trabalho. Nenhum. Então, isso é coisa de Deus. É Deus na nossa vida. Eu quero contar também. Eu quero contar uma obra. Bom. Se você quiser pegar um pouquinho de água aí, mas pra você tomar um pouquinho, você dá. Aí, um pouco d'água. Aí você falou que você sentiu de contar uma obra pessoal, né? Já estamos com 1h10 de live, passa tão rápido, 1h10 já de live. Jesus da glória. Aí você sentiu de contar a obra, você faz o que você sentir no coração, você faz e pega pro povo aí, que minha mãe gosta de pegar, tem um dom. Então serve a Deus, manda bala, que o povo tá sedento. É a minha parte, eu pulei muito, mas hoje, irmãos, eu sou abençoada de Deus, irmão. Aí olha, você contou as obras que Deus fez na tua vida, material para você chegar até agora. Agora que nós vai ficar bom, que nós vai entrar no espiritual agora, né? Agora vai ficar bom. É você aí, ó, que não tem uma casa para morar. O Senhor me trouxe outra obra. Uma obra linda. Ó, e daqui meu esposo é testemunho de todas elas, que ele está sempre junto comigo. Eu estava na minha máquina ali, costurando, e já vou contar logo. Meu esposo estava com a garagem aberta, porque ninguém aqui vizinho entrava na casa de ninguém assim. Nós conversamos muito no portão e tal, não sei o quê, ninguém entra. Meu esposo com a garagem aberta, e eu estava costurando lá no fundo, na varanda. Aí, irmãos, Deus falou para mim, dá um dinheiro com gás para fulano de tal. Ela é vizinha minha aqui. Aí eu falei com o Senhor assim, ouvi aquela voz, bujão de gás está precisando. Eu tinha R$50, o bujão de gás era R$50, eu tinha R$50 em casa. Aí eu falei assim, olhei assim, falei, Senhor? Não, a mulher trabalha, o marido trabalha motorista de ônibus, ele não ganhava mal, e ela tinha ganhado neném, né? Eles tinham, com aquele neném, 4 crianças. Aí, uma casa boa, eles têm. Aí, desci de novo costurando, baixei a cabeça, a voz veio de novo. Leva R$50 para ela comprar o bujão de gás. Eu tornei a assustar e falei, não, eu vou passar vergonha. Não, eu não tô, acho que eu não estou ouvindo nada, não. Pela terceira vez o Senhor não falou mais, ele me perguntou, você vai levar os R$50? Eu dei um pulo da cadeira, falei, vou agora, Senhor, eu vou agora. Me deu um temor, assim, tão grande. Eu levantei e chamei meu esposo está aqui, ele sempre é testemunha. Chamei meu esposo e falei, Deus mandou eu levar R$50 para Maristela, vou falar porque ela não está ouvindo, né? Para Maristela ali, para ela comprar um bujão de gás, mas eu não sei
Ele ganha bem, ela trabalha, aquela mulher não está precisando de nada. Olha eu. Não, aí eu levantei assim e fiquei ele na varandinha. Nisso eu pedi um sinal para Deus. Olha que mulher teimosa. Eu pedi um sinal para Deus. Falei, Senhor, então me dá um sinal para mim não passar vergonha. Irmãos, a Nil entrou de uma vez na garagem, aquela cozinha comprida lá. Quando eu vi ela entrando assim, eu falei, o que a Nil vai fazer aqui? E eu ainda estava ali, assim, naquela, né? Ela entrou e falou assim para mim assim, você já viu uma coisa dessa? Falei, o quê? Ela falou, trabalha o marido, trabalha a mulher e não tem um gás dentro de casa. Irmãos, Senhor da glória. Aquela hora eu só falei para ela assim, eu só gritei assim, ó, Deus te usou, mulher! E saí assim, ó, eu já estava ali naquela... Glória a Deus. Não tem um bujão de gás dentro de casa, foi buscar lá em casa. Glória a Deus. Irmão, santo é o Senhor da glória. Irmãos, eu não aguentei, não. Gritei, meu esposo, me socorre agora, o que é? Vamos agora. Aí fui andando para a cozinha, e ela virou as costas, Júnior, e voltou. Olha que sinal, Júnior, você conhece a Nil. E ela virou as costas e voltou, e eu já estava no céu, né? Eu já estava nos ares, eu já não estava em mim mais. Aí eu gritei o Gilce, aí eu falei assim, Senhor, eu tenho dinheiro para receber, mas eu só tenho esses R$50. Se o Senhor me desse mais um pouco, agora alguém me pagasse, eu ia levar mais coisa. Mas na hora, quando eu cheguei na sala, o telefone tocou, Júnior. O telefone tocou, a irmã que mora lá perto da Silene, falou para mim, irmã Luzia, uma senhorinha, ela me devia R$250 de roupa, era muito dinheiro naquela época. Ela falou assim, irmã Luzia, eu ia te pagar dia 25, mas eu vou te pagar hoje, teu dinheiro está aqui, você quer vir buscar? Não, pelo amor de Deus, eu já não me sentia o pé no chão mais, glória a Deus, catamos o carro e subimos. Chegou lá, a irmã me deu os R$250 e R$300 na mão. Aí passei no mercado ali, ó, comprei tudo que criança precisava, tudo. Caixa de leite, tudo mesmo. Aí gritei o menino, mandei a Nil gritar o menino, que era sobrinho dela, o menino subiu, o mocinho, veio, pegou a caixa de leite, os outros tudo com aquela sacolada descendo, eu falei, agora o dinheiro eu vou levar na mão dela, né? E eu desci atrás e fui lá e falei para ela, Deus mandou, olha aqui o que Deus mandou fazer, esse dinheiro é para um gás. Ela gritou, meu Deus! Eles não eram crentes. Ela gritou, meu Deus, como Deus te usou, e chorou. A mulher derramou em lágrimas e eu não sabia o que fazer. Resultado do assunto. As crianças hoje é músico, já toca no estudo de jovem lá, tá? As meninas deles. Foram para a igreja os dois, casaram, batizaram, as crianças na igreja, coisa mais linda. Olha o trabalhar de Deus, irmão. Abrir a mão para o Senhor é receber milhões e milhões de vezes mais. Nem é 100 vezes mais, nem é. Irmãos, e assim Deus foi trabalhando, né? E assim Deus foi trabalhando. Uma outra moça, ela ainda mandou até áudio aqui, ó, que Deus só está abençoando. Chegou na minha porta, eu vou contar rapidinho. Chegou na minha porta. Pode contar devagar, calma. Você vai contar rapidinho, dá na igreja, calma. Glória a Deus. Já conta o milagre, já dá uma rajada pro povo já. O Senhor está se agradando. Você que está ouvindo essa live aqui, ó, pega para você isso daí. Amanhã ou depois você está contando também. Amém. Porque Deus é provedor. Amém. Deus não tem suas mãos fechadas nem colhidas, não. Deus tem para dar, irmão. Então, essa foi a da Nil, né? Deus salvou toda a família. Agora Deus levou ele para o reino de glória, o moço. Levou nessa Covid, a família está abençoada. Né? Então, foi essa obra. Agora, uma professora, irmãos. Professora de Barueri, que ganhava bem, ganhava até 14º, né? 13º, 14º, etc. Eu conheci ela por conhecer, que uma vez visitei a mãe dela na cama, mas ela morava aqui na rua também. Uma certa feita, eu estava indo para a igreja, o meu esposo já estava arrumado, eu estava me arrumando. Quando eu vou no portão, aquela mulher encostou. Quando aquela mulher encostou, a mulher só estava os ossos, me perdoa a expressão, mas ela só estava os ossinhos. Ela encostou no meu portão, começou a conversar comigo e chorar com um papel na mão. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Me congregar, ir para a igreja.
Quando eu vi que aquela mulher não saía, chorando e falando, ó, olha aqui o papel que eu vou ser internada num negócio de repouso, um manicômio lá, porque já me tiraram as crianças, não posso dar mais aula, porque já cheguei a ponto de agredir as crianças, eu agrido as crianças. Então, já me deram esse papel de internação. Eu já não tenho mais meu esposo já foi embora com outra, já tem 2 filhos com outra, eu amo meu esposo. Todas as vezes que eu subia para ir para a igreja, aquela mulher falava, ora para o meu esposo voltar. Era só assim a conversa dela. Eu amava o esposo de paixão. E chegou naquele estado na minha porta da minha casa, meu portão. Aí eu vi que ela não ia embora, passou uns 30 minutos, ela não ia embora, eu ali dando atenção para ela. Irmãos, dê atenção, seja carinhosos. Irmãos, Deus dá paciência, dom para nós ouvir. Seja um psicólogo de Deus. Quando eu vi que ela não ia embora, eu falei para o meu esposo, você vai para a igreja sozinho? Eu não vou poder ir. Eu senti que não podia ir. Ele falou, eu vou. Ele está aqui ouvindo. Ele está aqui ouvindo. Ele falou, eu falei, eu tenho necessidade aqui. Ele falou, eu vou. Aí ele saiu, foi para a igreja. Ela já tinha mais de meia hora ali conversando comigo e chorando. Eu falei, você quer entrar? Ela falou, quero. Quando eu falei, você quer entrar? Ela entrou, portão adentro. Eu falei, ai, Senhor, hoje é eu mesmo, né? Aí ela sentou na cadeira, na cabeceira da minha mesa, minha cozinha era comprida. A casa lá de baixo, a cozinha era comprida. Ela sentou na cabeceira da mesa e eu fiquei na outra cabeceira, de pé, para ouvir ela. E essa mulher foi falando, sabe o que é uma pessoa que já está perturbado mesmo, a ponto de internação? Então, ela foi falando, e com aquele papel, me mostrando aquele papel. Ela falou uns 40 minutos sem parar. Eu não tenho esposo, eu não tenho mais relógio de luz, eu não tenho móveis, eu durmo num colchãozinho no chão, já levaram meu relógio de luz, eu não tenho mais nada. Os meus filhos foram um casal de filhos, a filha agredia muito ela, o pai, o moço também, era assim, confusão danada. Eles já foram tudo embora, me largaram, foram morar com a tia. Eu estou aqui nesse lugar sem luz. A casa era da mãe dela, né? Que é herança, né? Herança. Então, a família já ia trocar a fechadura, para ela não entrar. E depois que ela falou tudo, eu peguei, levei a mão e dei um tapinha em cima da mesa, assim, dei um tapa, falei assim, quer mudar a tua vida, mulher? Ela falou, quero. Aquela palavra, quero, irmãos, entrou no céu. Foi lá no trono de Deus. Porque homem nenhum na terra ia resolver o problema daquela mulher. Ela só ia ser internada e acabar ali mesmo. Mas o quero dela foi tão forte. Tem que desejar. Porque Deus é educado, Ele só faz se nós querer. Aquele quero foi tão forte que eu falei para ela, a partir de amanhã, eu vou começar a levar você para congregar. Aí oramos, nisso eu chamei uma irmã, que eu fiquei com medo dela ficar possessa, alguma coisa, né, eu sozinha. Uma irmã subiu, ficou aqui comigo, nós oramos por ela, e ela foi embora. Falei, ela não volta mais não, né? Falei, 6 horas você esteja aqui amanhã. Ela falou, não, eu venho. 6 horas a campainha tocou. E eu comecei a levar essa mulher para a igreja. E os irmãos acreditam que toda semana essa mulher vinha me encontrar um milagre? Quando chegou lá na igreja, você sabe, né? Essa mulher só chorava porque Deus rasgou. Só falou com essa mulher. Parece que só falou com essa mulher. E eu sabia do problema dela, eu chorava junto com ela, abraçada com ela. Irmãos, essa mulher congregou, pegou mesmo com força as coisas de Deus. Ela grudou nas orlas do Senhor, não soltou, não. Olha, meus irmãos, acho que não foi 3 meses, porque as bênçãos eram tantas, as obras eram tantas na vida dessa mulher, que até eu me assustava. Acho que não foi 3 meses. O esposo largou a mulher que estava e voltou para casa. Primeiro milagre. Essa mulher gritava no meu portão de alegria. Essa mulher me agarrava e me abraçava. Foi Deus. Deus quem fez. Você aceitou e Deus fez. Irmãos, nós não somos nada. Nós somos só usados por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor te usar, mulher. Ô, homem de Deus. Deixa Ele te usar. Deus precisa de homem e mulher valente nessa terra. Porque o mundo já é do maligno. Passou mais uns dias. Aquela mulher foi contando tanta coisa. Colocou o relógio de luz. Comprou móvel. Já dormia numa cama.
Já tinha telefone. O marido arrumou um emprego, lá com a outra mulher parece que não arrumava emprego, era tudo, não sabe o que é, né? As coisas. Comprou carro. A mulher só contava obra. Vinha na minha casa assim, ó. Passava um dia no outro, ela estava no meu portão contando obra. E eu, regozijando junto com ela. Que parecia que era comigo, aquilo lá. Porque a gente tem que se alegrar, irmão, com a alegria do nosso irmão. Nós temos que se alegrar, irmão. Ser feliz com o que Deus faz na vida do nosso irmão. Porque a palavra de Deus fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós não fizer isso, irmão, tá certo que temos ira, tá certo que temos... Nós estamos aqui na terra. Mas amar os nossos irmãos, o que Deus der para um irmão nosso, deu para mim, deu para mim. Assim foi acontecendo na vida dessa mulher. Aí ela dizia, ai, minha filha não tem jeito, meu filho não tem jeito, tem. Eu falava para ela, tem, fica firme com Jesus, que você vai ver o que eles vão fazer. O que Deus vai fazer na vida da sua família. Hoje mesmo ela já mandou um áudio aqui, quando eu falei que ia estar na live, ela mandou um áudio aqui. Que o genro dela foi levantado por um diretor de uma multinacional essa semana. A mulher só conta a obra. A mulher só conta a obra. Quando Deus cumpriu tudo o que ela queria, aí a escola lá pegou, trocou ela só de setor. Só tirou ela das crianças, colocou ela numa outra parte para mexer com a papelada lá. E essa mulher foi sarando, e essa mulher foi sarando, e essa mulher foi ficando forte. Papel que foi rasgado, falei, rasgar isso, joga isso fora. Você vai ser internado em lugar nenhum. Porque você está servindo a Deus, você está lutando para vencer. E quem luta, Deus coloca no trono mesmo. Irmãos, a vida dessa mulher foi se arrumando. A filha fez faculdade. É enfermeira-chefe. O filho terminou a faculdade, agora casados. Hoje ela falou, eu não sei nem de onde veio tanto milagre na minha vida. Aí, resultado, ela pegou um câncer. Olha, como o outro não fica satisfeito, mas não adianta. Operando Deus, quem impedirá? Amém. Ela pegou um câncer. Foi constatado, foi se tratar no hospital do câncer, e ela falava muito comigo, né? Tá tudo bem na minha vida, Luzimar, o que eu tô. Falava, fique em paz. É só mais uma prova. Isso é só mais uma prova. Resultado. Ela foi um dia na igreja e quando veio comigo, veio chorando dentro do carro, falou para mim, Luzia, eu vou amanhã operar. É câncer, foi constatado, etc. Eu estava calada. Eu estava na comunhão. Ela falou, já que foi constatado, eu vou retirar e tal. Meu esposo está aqui, ele ouviu. Falei para ela, não vai dar nada. Não vai dar nada. Pode deixar para biópsia. Não vai dar nada. Para que eu falei aquilo, meu Deus? Falei, mas já constatou tudo, Senhor. Por que eu falei isso? Mas não voltei atrás, não. Não vai dar nada. Não vai, não. Fui falando para mim mesmo. Ela operou, veio para casa, restaurou. Ficou direitinho. Aí, foi para biópsia. Quando veio, Manuzinha, chegou correndo, não deu nada. Falei, isso. Glória a Deus. É isso aí, o meu Deus falou comigo que não ia dar nada. O Senhor falou comigo naquele momento que eu te falei, não foi eu que falei. E já tudo constatado. O que ela dizia foi constatado. Mas não vai dar nada. Não deu nada. Aí, venderam, terminando a obra dela, venderam aqui a casa da mãe, né? Que era herança, né? Já tem os netos também que casaram. E Deus preparou a casa deles lá em Iguape. Ela acabou de mandar as fotos da casa dela lá, que está terminando, uma graça. Feliz da vida. Tem a casa dela, tem o marido dela, os filhos tudo casados, tudo formado. Uma mulher que estava no fundo do poço. Glória a Deus. No fundo do poço. Ninguém dava nada por ela. A família já não aceitava ela. Ela falou, de lá ela fala comigo, está acontecendo tudo que você falou comigo. Até minha família veio aqui e falou que não acredita que eu já tenho o que é meu. Porque ela era ela era o patinho feio da família, né? Pois Deus abençoou essa mulher. E ela ainda fala assim para mim, ó, eu tô querendo ir lá, né? Ela me ama tanto. Ela fala assim para mim, hoje ainda falou, eu tô terminando o acabamento na minha casa para você vir, eu não quero te receber sem esse acabamento.
Estou fazendo mais um banheiro? Estou fazendo... Para com isso, eu falo para ela. Para. Não, não. Então, é uma pessoa que dá valor à palavra de Deus. Segurou no Senhor. Quando eu falei, ela acreditou. Acredita, irmão. Creia somente. E verás a glória de Deus. Creia. Creia. Você tem um Deus muito forte. É muito grande, é muito poderoso. É dono de tudo. E você é filho, é filha dele. O que é que você quer perto de um pai tão rico assim? Só reclamar, não. Não reclama mais a partir de hoje. E você vai contar as obras, tá? Se você não reclamar a partir de hoje, nós somos falhos, nós somos fracos, vem nós abre a boca, mas não reclame, lembra? Agradece. Só agradece. Se você estiver na maior dificuldade, doente em cima de uma cama, agradece. E no outro dia você está de pé. Se você tiver um sonho de ter sua casa, agradece o Senhor, mas conversa com o Pai. E só agradece. Senhor, eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço, Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor está para me dar. Você pensa que não está na sua mão. Irmãos, é muito milagre. Já vi muito milagre na minha vida. Muito. Louvor de um hino. Essa foi o show da Rosana. O louvor de um hino deu a vida a um japonês. Ele veio do Japão para morrer aqui. Ele era casado com uma brasileira. Eles vieram do Japão para morrer aqui. Quando chegou aqui, 3 meses de vida. Ele ficava dentro de um carro velho, o dia todo, era mais quente. Aí a esposa dele sempre passava aqui, falava, Luzia, vai lá visitar meu esposo, o Nelson. Falava, eu vou, né? Quando um dia eu falei para os Gilson, vamos congregar na Vila Lourdes e vamos lá ver o Nelson? Vamos. Eu lá estava morto, estava morto. Aquele homem enrolado dentro de um carro, enrolado no Porto Velho. Ela dizia, é só 3 meses de vida, já passou 1, então 2. Aí quando eu ia saindo, aí quando nós estávamos lá dentro, ele conseguiu, desenrolou, ele enrolou naquela coberta, foi gambeteando e sentou lá na cozinha. Quando eu olhei assim, eles não serviam a Deus, né? Então foi uma visita mesmo de amigos, né? Mas o cristão, irmão, ele não aguenta. Ele conhece Deus, ele sabe quem ele serve. Ele sabe quem anda com ele. Glória a Deus. E ali eu entrar ali, o anjo de Deus entrou conosco ali, comigo e meu esposo. E fizeram aquele cafezão, e fizeram até aquela comida lá, yakisoba. Fizeram tanta coisa para esperar nós, que eu avisei para ela que eu ia, né? Aí, quando nós despedimos que ia saindo, porque, né? Não vai pedir oração, não sei se vão aceitar, ele é japonês. Mas quando eu virei as costas, despedi que virei as costas, que fui saindo, o Senhor falou comigo, volta, louva com o hino 40 para ele. Ai, irmão, eu não aguento ouvir a voz de Deus, eu sou atrevida. Nem que ele me tocasse de lá, mas que eu ia louvar, eu ia. Eu já conheço Deus. Aí eu falei para meu esposo, volta aqui, Deus está mandando louvar aqui o hino 40. Ai, posso louvar um hino para você? Pode. Ali eu comecei, eles começaram a acompanhar, eu nem com o inário, ali na minha mão não estava, do carro. Cristo Jesus, o divino pastor, sempre de ti cuidará. Ele que fala de vida e de amor, sempre de ti cuidará. Irmãos, começou um chororô naquela casa. Aquele homem chorava, que molhava aquele cobertor velho. E ele foi chorando, 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 chorando. Eu falei, ele vai cair ali. Será que ele vai morrer com louvor? Ele, quando acabamos de louvar, aquele homem estava molhado, sabe? Molhado. Aquele cobertor molhado, aquele homem chorando, agoniado da morte. Disse que não saía da cama, não comia mais nada. Aí eu falei para ele. Aí eu vi, né, irmão? Deus dá a visão para a gente, né? Na hora que ele quer, no momento certo. Quando ele chorava muito, eu vi o espírito sair dele. O espírito da morte. O espírito da morte. Fala mais alto, né? Espírito da morte, irmãos. Eu vi aquele espírito sair. Quando eu louvava o hino que ele chorava, eu vi quando aquele vulto saiu dele.
Falei pro meu esposo, o espírito da morte soltou ele agora. Fomos embora. Quando eu cheguei em casa, a esposa dele ligou. Que ele pediu comida, comeu e dormiu a noite toda. Glória a Deus. E eu fui embora, falei assim para ele, fim da semana eu venho te buscar para congregar. Ele falou, e eu vou. Mas eu quase nem acreditei naquilo. Então, ela me ligou, que ele pediu comida e comeu. Eu chorei de alegria aqui do outro lado. Eu vi que estava morto. Irmãos, quando foi na segunda-feira, foi sexta, não sei, sexta-feira, fui buscar ele para congregar, cheguei lá, já estava bonitinho, arrumadinho, tomado banho de pé, era outro homem. Os irmãos vê, nós não somos nada, irmão. Mas usa o que tu tem, que é a fé. Usa a sua força, ela vem de Deus, é Deus quem faz, não é nós. Se Deus te deu um dom de ir, vai. Você vai visitar, você volta a visitar. Você vai, você vê milagre. Irmãos, uma irmã me chamou aqui um dia, falou para mim, vamos visitar uma irmã nossa da congregação, que estava doente. Diz que ela tem uma ferida na perna. A irmã falou, vamos visitar ela? Vamos, eu não sabia. Quando chegamos lá, a ferida era enorme, mano. Não sei como é que chama aquelas feridas que não sara, que diz que não tem cura. É um negócio bem muito grande. E ela deitada naquela cama com aquela ferida na perna, eu olhei assim, falei, Senhor da glória, eu vi isso, eu era criança. Nunca vi isso, que a minha mãe falava muito dessas feridas. Conversamos ali um pouquinho, e ela contou um pouco da vida dela, né? E ela falou, aqui vem toda a igreja, aqui vem todos os crentes, irmãos de todas as igrejas, orar por mim. Eu falei, irmã, eu perguntei para ela alguma coisa, ela falou, aqui vem, eu aceito todos os irmãos orar por mim, pode vir, porque todos, pode ser de qualquer igreja, que a outra irmãzinha aqui era de outra igreja, né? Ela me convidou, nós fomos lá. E aquela mulher ali, e ela falou, meu marido já foi embora, já me largou, é cobrador de ônibus, arrumou outra. A mulher lamentou, ela fez um lamento, e eu parei e fiquei ouvindo. Só a outra que conversava mais com ela, porque era amiga, né? Eu não conhecia. Eu fiquei ali olhando, eu fiquei pensando, meu Deus, que sofrimento. E ela disse, aqui ninguém nem vem fazer nada para mim, assim, coisa, porque a pessoa vê muito tempo, vai largando para lá, não dá conta, tem uma filha, a filha trabalha, não pode fazer nada. Aquela mulher lamentou muito da vida dela. A gente se compadece, né, irmãos? A gente se compadece. Porque a gente também tem família, a gente também sofre dores. Começamos a orar. Aquela moça que estava comigo, ela é de uma outra igreja, começou a orar até de pé. E eu também encostei perto de uma beliche, obedeci a ela, né? Já que ela não enjoelhou, vou ficar de pé também. E ali, irmãos, fechamos nossos olhos, não dobramos o joelho, quer dizer, fechamos nossos olhos e começamos a clamar. E eu fiquei bastante na comunhão, deixei aquela menina quase orando sozinha, fiquei só na comunhão. E na hora eu senti que alguém me empurrou. Põe a mão na perna dela. E eu fui. Quando eu vejo esse toque, essas vozes de Deus, assim, eu conheço. Então, quando me empurrou, me levou até aquela mulher deitada, ela com os olhos fechados, mandou eu tocar na perna dela. Quando eu toquei na perna dela, eu vi um vulto escuro assim, ó. Ele saiu da ferida e desceu pro pé. E saiu. E eu fiquei assim, olhando, a oração acabou, voltei pro meu lugar. Eu falei, irmã, fique em paz. Acabei de ver. Saiu da sua perna e foi embora. Falei para ela. E ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pronto. Viemos embora, irmão. Esqueci daquilo. Passou uns 2 meses, eu fui na casa da minha vizinha ali, a Nena, Joana, a Nena. Quando eu tô chegando na casa da Nena, que eu quase nem vou lá, quem tá lá, a irmã? A irmã já estava até de saída, conversando com ela, papapá. Quando eu olhei, eu levei os olhos direto na perna, quando eu olhei, só tem a marca. Só a marca. Não aguentei, falei para ela, irmã, cadê a ferida? Ela falou, a partir daquele dia, a ferida fechou, meu esposo voltou, sou outra mulher. Glória a Deus. É o ID, irmãos. É o ID. Nós não tem nada. Mas quando Deus manda, Ele a garante. Quem faz a obra é Ele. Não nega uma visita. Não nega um pão. Eu sei que os irmãos já é de amor. Quem está me ouvindo, eu sei que são de amor.
Mas não negue. Não negue a voz de Deus. Deus fala às vezes, ó, você aí, ó. Deus já falou contigo para ir. E tu pensa que não é Deus que está falando. Não, não é Deus que está falando comigo, não. É. Ah, mas eu não sei, sabe. Pode ir. Pode ir. E você vai ver o que vai acontecer. Aonde você for e na sua casa quando voltar. Glória a Deus. Esse Deus manda, ele garante. Aonde você vai e a casa que você volta, que é a sua. Ele garante. Ele cuida lá e cuida cá. É Deus, Glória irmão. a Deus. A vida na mão de Deus. Nós não sabemos o dia da manhã. O tempo que eu tenho aqui na terra, eu quero viver para o Senhor. Sou perfeita, não. Sou cheia de falha e erro. Mas quando Deus mandar, irmão, não negue. Às vezes a gente nega até por inocência. Não é Deus que está mandando, não. É. Pode ir que é, viu, irmã? Deus já te mandou muita vez. E você acha que não é Deus que está mandando você ir. Mas está mandando, vai você sim, tá? É você que está falando, é eu mesmo. É você mesmo. Vai. A obra é de Deus. Não é nossa, não. É muitas obras, é muito milagre. Já vi o morto reviver. Lá no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda. Tá lá, irmã. Deixa essa obra para outra, minha mãe. Deixa essa obra para outra vez. Não gasta todas as balas. Já ó, 1h40. Eu quero que você deixe sua mensagem. Quero que você deixe sua mensagem de Deus. Se Deus colocou alguma palavra no seu coração, você vai terminar. Você vai encerrar cantando o hino? Pode ser. Então, você deixa sua mensagem. Minha mãe pregava nas igrejas lá, lotava, filho. Então, minha mãe tem um dom. Se Deus te mostrou alguma parte da palavra, serve a Deus. Depois nós cantamos o hino. Já é 1h40 de live, passou rápido, né? Se Deus, de todas essas obras que você contou, qual é a mensagem, qual é a palavra que Deus colocou no seu coração para você pregar para esse povo aqui que está sedento? Oh, Senhor, são tantas coisas lindas que Deus traz na mente da gente, meu Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. As coisas, não dá para explicar milagre de Deus, ação diante de Deus. Olha, porque as coisas de Deus, de repente parece que não é. A hora que a gente, às vezes, falha, porque você, às vezes, nem acredita que Deus vai fazer alguma coisa por você. Porque muitas das vezes eu achava que eu não ia alcançar aquele milagre. Porque eu acho que eu nem mereço. Mas o Senhor, Ele é tão bom. O Senhor, Ele é tão maravilhoso na nossa vida. E Ele não nega nada para o seu povo. Nós que distancia do Senhor. O mundo do jeito que está, nós temos que ser diferente. Porque tem muita gente sofrendo por falta de uma palavra, por falta de um id seu. E até essa pessoa. Porque o mundo já é do maligno. Todos aí eu sei que conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho e sabem os sinais. Às vezes você tem medo de tanta coisa e Deus tem tudo na mão para te dar. Quem diz assim, ó. Esse daqui mesmo, essa palavra aqui. Que o Senhor, Ele é dono de tudo, Ele não precisa de nada. Deus não precisa de nada seu, nada. Deus não precisa de nada seu. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro. O vosso Pai Celestial alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Glória a Deus. Como anda as aves do céu? Não passa fome, anda bem vestida, e nós, muitas das vezes, pensamos em ajuntar. Em ajuntar. Não. Não. Vai em busca do teu irmão que está passando fome. Porque você tem muito. Muitos dizem, o meu não tem. Você tem sim. Você tem sim. Olha para as aves do céu, que o Senhor o mantém vestida e alimentada.
E o Senhor diz na tua palavra que você é tem muito mais valor que elas. Porque tu és a imagem e a semelhança de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não falta prova também, não. Nada nos faltará, que não vai faltar prova. Mas o Senhor está na prova. O Senhor está dentro da prova que você está passando. Essa prova que você está passando não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa prova que você está passando não vai permanecer, ela vai passar. Você olha atrás dela o que vem vindo. E quando você estiver dentro da prova, não reclama. É difícil? É, porque nós somos carne. Mas luta. Não reclama. Não reclama. Porque o que está vindo é coisa linda para a tua vida. Amém. É coisa linda, hein? É coisa linda, hein? Tem pessoas aí, ó, que vai receber uma grande bênção do Senhor por esses dias. Fecha a boca, fica quietinho. Quietinho. Você vai ser atentado. Mas não dá ouvido à voz estranha. Porque a bênção está chegando. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas aí ouvindo a live. Está precisando de uma benção. E se você souber esperar, não vai demorar. Não vai. A tentação vai vir primeiro, porque ela vem primeiro, tá? Então, mas quando ele escuta, se ele escutar, então, ó, e só espera para ver. Amém. E depois você pode até entrar na live se tu vai contar. Tá? Curas. Amém. Curas divinas vai ter aí. Glória a Deus. Cura. Aquilo que você pensa que não tem cura, você vai ser curado. Mas aprende. Filho, abençoa teu filho. Fala que o teu filho é uma bênção de Deus. E você vai ver, ele é uma bênção mesmo. O que ele faz não é por ele, tá? Deus abençoe os irmãos. Me perdoa alguma coisa. Eu falei nada, amém. Então vai preparando o louvor aí que você vai cantar para encerrar a live, irmãos. É 1h44. Você vê como voa rápido, irmão. Quando as coisas é de Deus, quando as coisas é inspirada por Deus, quando é guiada e movida pelo Espírito Santo de Deus, como as coisas, o tempo passa rápido, né, irmão? As coisas fluem rápido, é coisas que só vamos aprendendo. Essa é a minha mãe, sofreu muito para nos criar, 3 filhos pequenos. Nós sofreu muito quando era pequeno, né? Tudo que ela contou aí. Nós passava, eu lembro nesse barraquinho que ela contou que nós morava de 2,5 por 3, irmão, de madeira. Irmãos, eu vou falar para você, tinha mais rato do que tudo lá dentro. À noite a gente dormia, os ratos passavam. Essas coisas é para mostrar, irmãos, que o estágio da nossa vida hoje, a prova, a luta que nós passamos hoje, é muito pequena para o que Deus tem para nós, irmão. É muito pequena para o que o Senhor tem no dia de amanhã para nós. Então nós temos que ficar firmes, não importa a situação que nós estamos hoje, não importa o seu estado que você está hoje. O importante, irmão, é o que Deus vai fazer na nossa vida. Deus cumpre a vossa promessa na nossa vida. Você vai cantar? Tá me ouvindo, mãe? Então, eu estou te ouvindo. Você vai cantar aí agora? Tá pronto? Aconteceu lá. Não vou voltar, não. Você está me ouvindo? Estou me ouvindo. Pode cantar. Tá? Eu não estou te ouvindo. Ele está falando, ficou mudo, Luzia. Os irmãos estão te agradecendo aqui, viu, mãe? Não esqueça, antes de terminar, você dá uma saudação para os irmãos. Os irmãos estão saudando aqui o Samuel. Deus abençoe a irmã Luzia pelas palavras inspiradas. A Sumaia, tá bom? Você manda uma saudação para os irmãos e agradecer aos novos inscritos também do canal, que Deus está abençoando bastante. Muitas pessoas estão sendo inscritas no canal. Deus abençoe a todos, tá? Quando estiver pronto, aí você fala, mãe. Pode embora. Colocar o louvor. É minha mãe, né? Ela é de Deus. Minha mãe, né? Puxou eu, né? Por isso que ela é bonita. Ela puxou eu, né? Ela tá me ouvindo, Elisete. Meu socorro vem do Senhor. Deus vai te socorrer. Tirar você dessa fundo de poço, dessa lama aí, ó.
o meu socorro vem do Senhor, e do universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por ele hei de vencer. Não dorme o guarda de Israel, nem tosqueneja, ele é fiel, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Em todo tempo ando com Deus, que me promete gozo nos céus. Se eu for humilde, me guardará para a glória, me levará. Não dorme o guarda de Israel, nem tosqueneja, ele é fiel, não deixará, não deixa não, é vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Glória a Deus. Glória, Deus não deixa não. Deus não deixa os teus fiéis sofrer não. No sofrimento, adora a Deus. Eu adoro ao Criador por ter mandado o Salvador para me dar fé, vida e perdão, e do seu reino, glória, toda galardão. Não dorme o guarda, ele não dorme, Israel, nem tosqueneja, ele é fiel, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Glória a Deus. Não dorme o guarda, ele não dorme, Israel, nem tosqueneja, ele é fiel, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está em paz? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Não deixa de orar por nós. Somos necessitados das vossas orações. Nós amamos uns aos outros em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Vou falar alguns nomes que estão aqui, que mandou te saudar: irmã Lisete, irmã Leandra da Bahia, irmão Samuel, irmão Alexandre, a Sumaia, estava o seu Antônio aqui, estava a Rafaela, a Adelaide, o Fábio, vários e vários irmãos entrou aqui. Se eu for falar todos aqui, todos mandaram te saudar e falou que você puxou eu, o Roberto Oliveira, que você é bonita igual eu, mãe. A lavanderia, ela saiu.
Ela saiu sem querer. Eles estão falando aqui, mãe, que você puxou eu, que você é bonito igual eu. Você tá apertando, mãe. Eu não Eles estão tô falando ouvindo. que você puxou eu. Acho que a bateria dela deve ter acabado, irmãos. Mas é isso, irmãos. Se Deus preparar, quarta-feira teremos mais uma live. Às vezes nós julgamos as pessoas pela capa, irmão. Às vezes nós conhecemos uma pessoa hoje, e vimos uma pessoa hoje. A gente não sabe a história que aquela pessoa carrega, o que ela sofreu, o que ela passou para chegar, né, irmãos, até o dia de hoje. A gente não sabe que a pessoa sofreu, a história da pessoa. A gente quer julgar a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Irmãos, é aquilo que eu falo. Só quem passou fome sabe o que é fome. Só quem passou prova